Revelados os 7 segredos transformadores da Bíblia, milagres de Deus e Jesus expostos. No 3º ano de Joaquim, já se passavam anos de incertezas para Israel. O povo clamava por um rei, e em resposta, Deus escolheu Saul, mas o coração dele se desviara. Assim, foi enviado o profeta Samuel a Belém, onde encontrou Davi, o jovem pastor que cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. No momento em que Samuel ungiu Davi, declarou: "O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração." 1 Samuel 16:7, área A. Assim, começava uma jornada marcada por desafios e fé. Após ser ungido, Davi, agora o escolhido, logo se viu alvo da ira de Saul, que, consumido pelo ciúme e pelo espírito maligno, tentou tirar-lhe a vida. Davi fugiu, abandonando o conforto do lar. Em sua jornada solitária pelas montanhas de Judá, ele se lembrava das promessas divinas e se voltava para Deus, buscando consolo nas Escrituras. A solidão era palpável, mas a determinação de Davi em manter um coração puro diante de Deus não vacilava. Num desses dias sombrios, Davi encontrou abrigo em uma caverna chamada Adulão. Aqui, ele conheceu outros homens aflitos e descontentes, cada um fugindo de suas próprias batalhas. Davi os acolheu e juntos formaram uma comunidade. O jovem pastor uniu esses homens com uma visão de fé e coragem, moldando-os em valentes guerreiros. Justamente no momento em que suas vidas estavam entrelaçadas, um deles, Abisai, levantou a voz perguntando: "O que faremos se não tivermos comida quando os filisteus nos cercarem?" Davi, com sabedoria, lembrou a todos da importância da confiança no Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza. Devemos orar e esperar pela sua provisão, ele disse, fortalecendo o espírito de sua turma. À medida que os dias se tornavam semanas, uma nova batalha se aproximava. Os filisteus estavam se aglutinando em Kiriat Jearim, e a tensão nas fileiras aumentava. Davi, com um peso sobre seus ombros, sentia a responsabilidade de liderar aqueles homens, mas ele não se intimidou. Sentou-se em meio a eles e clamou: "Se é de ti que vem a vitória, eu confio que nos guiarás." Neste momento, a unidade e a fé ali presentes se tornaram a sua maior força. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Diante do campo de batalha, a tensão cresceu. Davi e sua companhia se prepararam para o embate, suas almas entrelaçadas em um propósito maior. A linha de frente formava-se e um silêncio carregado permeava o ar. O que acontecerá? Será que o Senhor revelará seus planos através de Davi ou a derrota se aproximará? As promessas de Deus estavam prestes a se manifestar de uma forma que Davi e seus homens nunca haviam imaginado. A batalha era iminente, e com cada respiração, um mistério divino envolvia a segurança de Israel. À sombra das montanhas de Judá, o silêncio foi cortado pelo som de tambores de guerra. Davi, ao olhar para os rostos determinados de seus homens, sentiu o peso da responsabilidade crescer. O medo poderia facilmente tomar conta, mas em vez disso, ele decidiu buscar a face do Senhor. Com a espada em sua cintura, ele ergueu a voz ao céu e declarou: "Ó Senhor, Deus de Israel, a ti clamo, não deixes que caia em mãos dos ímpios,
mas traz-nos a vitória conforme a tua promessa. Enquanto o clamor de Davi ecoava nas profundezas da caverna, um raio de esperança entrava em seus corações, e cada um deles sentiu a chama da fé reacender. O Espírito do Senhor estava sobre eles, e a certeza de que Deus lutaria por eles fazia os músculos tensionarem-se em presença poderosa. Oração após oração, a coragem brotava, e a unidade crescia como arvoredo em tempos de chuva. Logo Davi levantou-se e decidiu que era hora de agir. Irmãos, se o Senhor estiver conosco, vamos ao encontro dos filisteus. Cada um de vocês deve levar em sua mente não apenas a batalha, mas nossa fé em Deus. Ele olhou nos olhos de Abissai, que havia se tornado um fiel escudeiro. Estás comigo, não é mesmo? Questionou ele. Abissai acenou afirmativamente, e junto a eles, os demais guerreiros se prepararam para a jornada. Com espadas afiadas e corações ardentes, eles deixaram a caverna, avançando sobre a terra e confiando em Deus. O horizonte se iluminava com o sangue da batalha que se aproximava, e as ondas de ansiedade eram silenciadas pela confiança em seu líder divino. Quando chegaram ao acampamento filisteu, os guerreiros de Davi se posicionaram prontos para o enfrentamento. Davi, em seu íntimo, sabia que o verdadeiro combate era espiritual. Ele lembrou-se das palavras de Samuel: "O Senhor é o nosso escudo, o nosso Criador é a nossa defesa." Salmo 84:11. A batalha não envolvia apenas armas, mas a luta contra as trevas que cercavam Israel. Então, Davi levantou os olhos para o céu, buscando mais uma vez a aprovação do Senhor. Ele orou: "Se for de tua vontade, Senhor, mostre-nos o caminho a seguir." Assim que terminou, uma nuvem ameaçadora se formou sobre o campo, como se o próprio Deus estivesse prestes a se manifestar. Neste momento, um vento forte varreu a atmosfera e uma voz como trovão soou ao longe. O pânico se instalou entre os filisteus e, tomados pelo medo, começaram a se dispersar. O Senhor havia respondido a Davi de maneira extraordinária. Aproveitando a confusão, os guerreiros de Davi avançaram com bravura. Cada um sentia a força divina em suas veias, e a vitória não tardou a chegar. O triunfo de Israel ressoou pelas montanhas como um cântico de louvor a Deus. Após a batalha, ao voltarem à caverna, os homens se reuniram em forte júbilo. Davi, com um coração em adoração, exclamou: "Bendito seja o Senhor, que nos deu a vitória. A Ele devemos toda a glória." No espírito da celebração, ele tomou um novo fôlego e se lembrou do que o Senhor lhe havia revelado. "Davi, são as tuas dificuldades que me aproximam de ti." Mas enquanto a festa se desenrolava, uma sombra de preocupação se formou em seu coração. O Senhor havia feito algo maravilhoso, mas a batalha final parecia ainda estar longe. Os filisteus estariam em retirada, mas Davi sentiu que seu caminho estava apenas começando a se revelar. E assim, um dilema começou a fermentá-lo. Se Deus está conosco, o que mais pode Ele ter planejado para Israel? Enquanto novos desafios se desenhavam no horizonte, Davi olhou para os seus valentes guerreiros e, com renovada determinação, disse: "Não podemos esquecer que Ele ainda tem planos incompreensíveis." A revelação de um propósito maior estava perto, mas que novos desígnios o Senhor preparava em meio à sua tumultuada história. A incerteza envolvendo a próxima etapa da jornada de Davi pairava no ar, como nuvens carregadas, prestes a trazer a chuva da bênção. A alegria e a vitória de Davi e seus homens pareciam, por um momento, envolver a caverna com um manto de luz. Entretanto, o espírito do rei estava inquieto. Ele se perguntava se o Senhor realmente havia encerrado o ciclo de lutas. O eco de sua pergunta pairava no ar, tecendo à sua mente um profundo anseio por entender o propósito divino por trás de tanto desgaste. As palavras do Senhor não o abandonavam. "Eu sou o Senhor.
e cumpro meu plano em tempos de provação. Naquela noite, enquanto os embates do dia se dissipavam, Davi se afastou do grupo e buscou um lugar tranquilo. Ele se ajoelhou sobre a terra fria e orou, buscando clareza em meio à confusão que o cercava. Ó Senhor, Deus de meu pai, revela o teu caminho. O que mais busca de mim? Que escolha me preparas para guiar este povo? Enquanto Davi falava, sua alma sentia o ardor de um chamado ressoando no íntimo. Uma luz suave pareceu descer sobre ele e, pela graça de Deus, uma visão começou a se formar diante dele. Ele viu um caminho de trevas, repleto de armadilhas e incertezas, mas entrelaçado com luminosidade, onde o Senhor estava. Davi percebeu que não era apenas uma questão de batalhas externas, mas também de uma guerra que precisava ser travada em seu próprio coração e na vida do povo. Em sua oração, Davi lembrou das palavras de Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Isaías 9:2. Ele sabia que aqueles que viviam sob ameaça precisavam de mais do que proteção física. A verdadeira paz e liberdade vinham de uma transformação interna, e o Senhor o chamava para liderar o povo não apenas em batalhas, mas em um retorno ao Deus que prometeu ser seu refúgio. Na manhã seguinte, após uma noite de fervente busca, Davi convocou os seus valentes. Irmãos, a vitória de ontem não é o fim, mas um chamado para buscarmos mais de Deus. Devemos retornar ao Senhor de coração sincero, buscando não os nossos interesses, mas a revelação sua. O chamado de seu coração se fez ouvir, e um murmúrio de compreensão e expectativa passou pelo grupo. Mas o que o Senhor pretendia fazer? A confiança deles, embora intensa, poderia facilmente ser abalada por uma nova adversidade. No entanto, Davi, tomado pela certeza divina, continuou: preparem-se, o Senhor está prestes a agir em nossas vidas de maneiras que ainda não compreendemos. O próprio Deus nos trará uma nova direção. Enquanto as palavras de Davi ecoavam nas montanhas, um mensageiro apressado surgiu, trazendo uma nova. Os filisteus estão regrupando e se preparando para um ataque ainda mais feroz. A posição de Davi se tornava ainda mais crítica. A batalha não acabara, ela apenas estava sendo reformulada. Sentindo o peso dessa notícia, o coração de Davi pulava sob a pressão. Mas então, como um eco divino, lembrou-se das promessas do Senhor em Jeremias. Eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Aquele seria um tempo de testes, mas também de manifestações gloriosas da providência e poder de Deus. Davi e seus guerreiros se prepararam para a próxima batalha, mas agora não apenas como soldados, mas como homens de fé, prontos para testemunhar o que o Senhor ainda estava prestes a realizar. E agora, com os olhos voltados para o horizonte sombrio, uma pergunta lhe consumia a mente. Quais segredos Deus ainda revelaria em meio a esta luta? O que estava se formando na aliança do céu para a salvação de Israel permanecia uma questão ressonante, uma expectativa que nas mãos do Altíssimo prometia ser maior do que qualquer triunfo. Davi, agora diante de seus valorosos guerreiros, sentiu a urgência do momento. Com um espírito inflamado, ele os convocou a se prepararem para o embate. Mas mais do que armas e escudos, necessitavam de uma aliança renovada com o Senhor. Levantem-se, valentes, vamos buscar ao nosso Deus, que é a fonte da verdadeira força. Invocaremos o seu nome e ele nos responderá. As palavras dele reverberaram como um chamado do céu, e os homens começaram a orar em uníssono. No horizonte, nuvens escuras se acumulavam, como se a própria criação estivesse em sintonia com a gravidade do que se aproximava. Davi, sentindo o peso do pêndulo do destino, lembrou das palavras de Salmo que cantara muitas vezes.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27:1. Com essa certeza, ele reuniu força nova e um foco singular. A batalha que irromperia era medida pelo poder do Deus, que em silêncio os preparava para um glorioso propósito. Assim, partiram da caverna em direção ao vale, onde o exército filisteu se organizava. A brisa fresca parecia sussurrar promessas de esperança e redenção. Davi pensou nas muitas vitórias que o Senhor havia dado a Israel, desde a libertação do Egito até as conquistas sob a liderança de Josué. Havia neles uma herança de intervenção divina, uma recordação da aliança que o Senhor fizera com as gerações passadas. Ao chegarem ao campo de batalha, Davi sentiu a tensão no ar. Os filisteus estavam mais numerosos, com visões implacáveis de vingança em seus rostos. Em meio à impetuosidade do momento, Davi se voltou para seu povo. Não se deixem abalar por sua aparência. O Senhor dos Exércitos está conosco, e a batalha pertence ao nosso Deus. No entanto, havia algo mais que Davi precisava entender. No fundo de seu ser, uma inquietação persistia, como um sussurro do espírito. Ele sabia que antes de entrar em combate, deveria buscar a face do Senhor mais uma vez. Então, chamou Abiatar, o sacerdote. Traga-me o éfode. A ação de Davi demonstrava uma profunda dependência do Senhor, refletindo o coração de um líder que busca a orientação divina antes de tomar decisões. Com o éfode em mãos, ele consultou o Senhor. Devo perseguir estes filisteus? Os entregará nas minhas mãos? A resposta veio clara como o sol que rompe a escuridão. Pursue them. Surely you will recover everything. 1 Samuel 38. A certeza de Deus em homens de fé gerou coragem, e agora Davi via além da batalha física. Havia uma transformação acontecendo no coração de seu povo. Ele não governaria apenas como um rei terreno, mas como um líder espiritual, guiando seu povo para uma nova etapa de fé e dependência de Deus. Davi não tardou a partilhar esta revelação com seus homens. Vamos, então, levantemo-nos e que este dia seja uma homenagem ao Senhor que nos guia. Enquanto se preparavam para avançar no âmago da luta, uma miríade de segredos divinos começava a se manifestar. A confiança se reacendia, e a esperança, uma brasa viva no coração de Davi. Mas no cerne dessa certeza pairava uma pergunta inquietante. Que mais o Senhor ainda revelaria através deste embate? O rei olhou para o céu, até onde seus olhos podiam alcançar. As nuvens que antes pareciam sombrias começaram a se abrir, permitindo que raios de luz atravessassem e iluminassem a terra. Naquele momento, Davi percebeu que os desafios que enfrentaria não eram somente testes, mas revelações profundas do plano eterno de Deus para seu povo. Ele se preparava não apenas para uma batalha, mas para ser um instrumento de transformação e salvação. Ó Senhor, não são apenas nossos inimigos que enfrentamos, mas a falta de fé que deseja nos dominar. Que a luz, teu Senhor, brilhe entre nós. E assim, ansioso pela resposta do céu, Davi avançou para o imortal embate, onde o poder de Deus ainda estava por se manifestar de maneira surpreendente. Quais serão os segredos que ele revelará neste dia de confrontação? A espera por estas revelações se tornava cada vez mais intensa, antecipando o agir soberano do Todo-Poderoso. Os guerreiros de Davi, sentindo a eletricidade da determinação que pulsava no coração do rei, alinharam-se sob a liderança do Senhor, prontos para avançar. O grito de guerra ecoou pelo vale, enquanto os sons da batalha se aproximavam como um rugido distante. Davi, agora à frente, respirou profundamente, percebendo que este dia não era apenas uma questão de conquistar um território, mas de restaurar a fidelidade do povo a seu Deus. À medida que a tensão crescia, ele recordou as promessas de Deus. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Isaías 41:10. Com essa certeza, Davi invocou novamente o Senhor. Dá-nos força, ó Deus, que nossos inimigos sejam como palha ao vento e nós como a luz que brilha na escuridão. À medida que os dois exércitos se avizinhavam, Davi ergueu sua voz, clamando: Senhores, não lutemos apenas com nossas espadas, mas com a ousadia e a fé no Altíssimo. Lembrem-se das maravilhas que ele fez por nós. Suas palavras, impregnadas de poder e esperança, reverberaram entre os homens, fazendo seus olhos cintilarem com renovada coragem. E então aconteceu. Um tremor percorreu a terra, como se o próprio céu estivesse respondendo ao clamor de um coração que confiava em Deus. Os filisteus, surpresos e atemorizados, começaram a se movimentar de forma desordenada, como folhas ao vento, instigados pela mão invisível do Senhor que estava em ação. Davi viu que a batalha não se limitava ao campo físico. Havia uma batalha espiritual em jogo. Ele percebeu que o inimigo, embora visível, era apenas um reflexo da verdadeira luta que se travava nas almas. Ó Senhor, faze-nos mais que conquistadores neste dia, fortalece-nos em teu poder. Orou, sentindo a verdade de sua dependência, enquanto seus homens o seguiam com fervor. À medida que a luta se intensificava, um choque de armaduras e o clangor de espadas preenchiam o ar. Contudo, dentro de Davi havia um peso mais profundo. Ele percebeu que cada ataque e defesa não era apenas uma luta pela sobrevivência. Era um ato de proclamação do domínio de Deus sobre todas as coisas. Ele levantou sua voz sobre a tumultuada batalha, entoando um salmo de louvor. Fui jovem e agora sou velho, e jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37:25. Os filisteus começaram a recuar, incapazes de suportar a força sobrenatural que envolvia os guerreiros israelitas. Davi, em meio ao combate, sentiu que cada golpe dado e cada cifo de fé emanado dos seus homens estavam ecoando nas esferas celestiais, atraindo a intervenção divina de modo ainda mais poderoso. Mas antes que a vitória pudesse ser totalmente celebrada, um temor silencioso brotou no coração de Davi. Ele se lembrou da totalidade do plano de Deus e da necessidade de sua própria disposição em compreender a extensão de sua soberania. Ó Deus, se a minha vitória é garantida, que este triunfante grito não seja apenas uma celebração de força, mas de humildade diante de ti. Após a vitória irromper, Davi fez uma pausa, observando o campo coberto de inimigos abatidos e companheiros vitoriosos. Olhando para a vasta extensão à sua frente, ele entendeu que, mesmo na glória da conquista, havia mais verdades a serem reveladas. A batalha havia terminado, mas a história de Israel estava em última análise interligada com a própria história da redenção que se desenrolaria nas gerações futuras. E assim, enquanto a poeira da batalha assentava e os gritos de alegria aumentavam, Davi levantou suas mãos para o céu, pedindo illumination e entendimento. Ó Senhor, que mais tens a nos mostrar a partir deste dia? Assim como a luz que começou a romper as nuvens, um novo mistério começava a se revelar, prometendo revelar o imenso plano divino que transcendia a batalha e aguardava aqueles que têm seus corações alinhados à vontade de Deus. Enquanto a luz da manhã começava a dissipar a neblina sobre o campo de batalha, havia um silêncio sagrado pairando sobre os guerreiros de Davi. A vitória tinha sido irrefutável, mas no coração do rei uma inquietação começou a crescer. Ele não podia ignorar a sensação de que coisas ainda mais profundas estavam em jogo. O Senhor havia provado a força de Israel, mas o que mais ele desejava? Davi, decidido, convocou seus homens para que se reunissem ao seu redor. Irmãos, disse ele, sua voz imbuída de um peso reverente. A vitória não é apenas nossa, mas um testemunho do nosso Deus. Que possamos aprender e crescer na fé através dela.
Hoje, devemos buscar a face do Senhor e entender o que Ele ainda tem para nós. Os guerreiros, ainda cheios de energia e entusiasmo, ficaram em silêncio, entendendo a importância da busca espiritual que Davi propunha. A presença de Deus estava palpável, e enquanto se reuniam em círculo, foi como se a própria terra estivesse quieta, esperando ansiosamente pela revelação divina. Davi ergueu seus braços, buscando a conexão divina. Ó Senhor, que mais é necessário para este teu povo? Que segredos e verdades se escondem atrás do véu da vitória? Fala ao nosso coração, pois estamos prontos para te ouvir. Ele inclinou sua cabeça e se colocou em oração profunda. E assim, nas profundezas do clamor, ele ouviu um sussurro, como um eco doce entre as árvores, revelando a continuidade da história que estava em formação. Não era apenas uma batalha física que se travava. Deus tinha um propósito mais vasto, que se entrelaçava com a promessa de liberdade espiritual e redenção para toda a nação. Davi, ouvindo essas verdades profundas, sentiu um divino chamado a preparar o coração de seu povo para o que estava por vir. Ele se lembrou da profecia que falava de um rei descendente que governaria com justiça e retidão. Um futuro que era mais que uma mera conquista territorial. Meus amigos, Davi começou novamente, agora com um fervor renovado. Deus nos concedeu uma vitória, não para que nos regozijássemos em nossa força, mas para que reconheçamos o seu plano soberano e continuemos a batalha pela fé. Um reino eterno está à nossa frente. No entanto, à medida que Davi falava, uma inquietação surgiu no espírito dos homens. Alguns, lembrando-se da jornada que ainda tinha que ser percorrida, e outros sentindo o peso de batalhas que exigiam mais do que espadas e escudos. O medo de um futuro desconhecido pairava no ar. Davi, atento a esse sentimento, continuou. Não devemos esquecer que, enquanto erguemos espadas nas batalhas físicas, devemos humildemente nos dobrar em oração pelas lutas que ainda não vemos. Com essa declaração, as vozes começaram a se erguer em um clamor coletivo. Era uma súplica àquele que tinha revelado seu poder e que havia prometido jamais desampará-los. Entre os clamorosos, um dos guerreiros, conhecido como Abisai, se levantou. Davi, não devemos nos deter aqui. Proclamemos o que Deus fez por nós e preparemo-nos para marchar de novo, para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as nações. Um murmúrio de aprovação passou pelos guerreiros e eles concordaram com paixão. Desta forma, um novo desejo os movia. Davi, vendo a chama ser alimentada no coração de cada um, prosseguiu. Mas lembrem-se, não é apenas a batalha que devemos vencer. Devemos conquistar a eterna verdade de que a fidelidade de Deus sempre prevalecerá em nossas vidas. Mas enquanto todos se alegravam e planejavam os próximos passos, uma sombra se desenhou no horizonte. Uma figura solene, conhecida entre os israelitas, fez seu caminho até eles. Era o profeta Natã, trazendo a presença do Senhor. Davi, disse Natã com voz pesada, Deus tem um novo mandamento para você. Uma palavra, não apenas para você, mas para gerações que estão por vir. Todo o lado da assembleia caiu em súbita quietude. Davi, o coração pulsando de expectativa, perguntou, O que diz o Senhor? O profeta começou a falar, mas a palavra estava envolta em um mistério profundo. Haverá um sinal, uma nova aliança que Deus fará, e dele será a promessa que unifica o passado e o futuro, mas você deve primeiro entender o tempo de preparação. A vitória de agora não é o fim, mas o início de algo ainda mais grandioso. Assim, enquanto a revelação se desdobrava em meio a eles foram lembrados de que a batalha espiritual estava apenas começando, e que o propósito de Deus nesses eventos era monumental e eterno. Davi, olhando para o céu clouded, soube que a verdadeira vitória
não era conquistada com espadas, mas na humildade e compreensão de que o Senhor conduzia todas as coisas para um grande propósito bélico e redentor. E no âmago de tudo isso, o profundo mistério de Deus tornava-se cada vez mais palpável, prometendo uma jornada de redenção que caminhava através das eras, guardando tesouros que ainda seriam revelados. Enquanto a brisa suave passava entre os homens de Davi, impregnando o ar de uma expectativa quase palpável, Natã, o profeta, continuou sua comunicação divinamente inspirada. Davi, o Senhor deseja que você saiba que o que você experimentou hoje não é apenas um testemunho das suas façanhas, mas um prenúncio do que está por vir. O altar de suas vitórias, erguido em seu nome, se tornará um lugar de adoração. Mas uma vez que o entendimento se faz necessário, prepare-se para aquilo que será requerido de você. Davi sentia em seu espírito que o desafio que se aproximava não era para ser enfrentado com a bravura habitual, mas sim com uma profunda reverência e preparação espiritual. Pai nosso, clamou o rei, tu que estás nos céus, que tua vontade seja feita. O que exatamente esperas de nós? Natã fechou os olhos, buscando a sabedoria sobrenatural, e prosseguiu. O Senhor deseja que você construa um templo em sua honra, um lugar onde a presença de Deus possa habitar entre o seu povo, e onde as nações virão em busca de luz e esperança. Os guerreiros de Davi sentiram um misto de assombro e reverência. Construir um templo, um local sagrado? O peso dessa responsabilidade quase opressivo parecia pairar sobre a cabeça do rei. Mas, Senhor, como posso eu, que ainda sou um homem de guerra, ser o instrutor das coisas santas? A mão que derrama sangue não merece tocar o que é sagrado. O profeta Natã, percebendo a angústia em Davi, assegurou, sabes que o Senhor não deseja a construção de um templo por tuas mãos, mas por meio do teu filho, um filho que herdará o teu trono e ao qual Deus dará paz, aquele que será chamado de Salomão, em cujas mãos a obra será completada. Este é o plano soberano do Senhor. A revelação de Natã deixou Davi em contemplação. Ele se lembrou das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, um fio dourado de promessas que se estendia por gerações. E ao considerar a responsabilidade que acabara de ser-lhe conferida, não para construí-lo, mas para prepará-lo, Davi viu a mão de Deus moldando um futuro glorioso. Então, disse Davi, erguendo-se, não somente ouvirei a tua voz, mas construirei o meu legado na obediência. Meus filhos e os filhos de meus filhos serão abençoados, e um dia em nosso templo nós proclamaremos tua glória entre as nações. Enquanto o murmúrio de aprovação se espalhava entre os homens, um som distante e ominoso ecoou do horizonte. As nuvens, escurecendo rapidamente, trouxeram à lembrança antigos avisos. Davi virou sua atenção para o céu, sua intuição aguzada pelo clima abrupto. Natã, o que está acontecendo? Preparação, respondeu o profeta. O Senhor está se movendo em meio ao povo, e as nuvens indicam que não são apenas bênçãos que estão a caminho, mas também desafios. A espiritualidade do templo requer que a pureza seja mantida, e isso requer uma batalha, uma luta contra as forças que se opõem à sua glória. Corações se apertaram enquanto os guerreiros olhavam para Davi, ainda esperando por suas instruções. Era uma interseção entre vitória e responsabilidade, conforto e confrontação. O uso do poder viria com o desafio da oração e da devoção necessária para preservar a paz que Deus prometera, e Davi sabia que ainda havia profundidades a explorar. Preparem-se então para a batalha, não apenas contra os filisteus e aliançados, mas para a luta pela pureza de nosso propósito e instituição. Vamos aclamar ao Senhor. Davi exclamou enquanto seus guerreiros se uniam em um clamor fervoroso. E assim, enquanto a tempestade se formava, a realidade da luta espiritual estava apenas começando a se desenrolar.
um poderoso lembrete do papel de Davi e do que significava liderar seu povo em fé. O plano soberano de Deus estava prestes a revelar-se em tempos de luta e de graça. Diante da tempestade e da convocação divina, uma nova missão emergia, a luta pela construção de um legado espiritual que ressoaria através das gerações, e a grande questão pairava no ar. Estará Israel pronto para aceitar a devida preparação que Deus exige? A resposta, longe de ser óbvia, aguardava para ser desvendada. Davi, ao ouvir o clamor de seus guerreiros, confinou sua mente aos desígnios divinos. A tempestade que se formava sobre suas cabeças era, talvez, não apenas uma manifestação do clima, mas da turbulência que se aproximava de seu reino. As nuvens escuras, enquanto cobrindo o céu, pareciam trazer à sua memória o aviso de Natã. A batalha pela pureza do propósito, pensou, não se limitava aos inimigos materiais, mas abrangia as lutas interiores que cada coração precisava enfrentar. Não muito longe dali, a voz inclemente de um emissário filisteu ecoou entre as colinas. Gerando medo e inquietação entre o povo, ele desafiava Israel com palavras de profanação. Onde está o Deus de Israel? Saireis à batalha só com a força do homem? Davi sentiu o peso do desprezo e da arrogância, como se cada palavra do adversário pudesse corroer a fé que o Senhor havia instigado em seu povo. Fiel é o nosso Deus, exclamou Davi, erguendo a cabeça com coragem renovada. Não lutamos por nós mesmos, mas pela glória de aquele que está conosco. Levante-se, Israel. O Senhor é nosso escudo e fortaleza. A coragem que ele instilava em seus homens era necessária, assim como a certeza de que a batalha que enfrentariam não era apenas física, mas implicava crer nas promessas do Senhor. Conquanto a tempestade se aproximasse, suas mentes estavam focadas na estratégia de guerra. Davi se lembrou das palavras de Natã sobre a paz que Salomão traria. Se agora não sou eu o construtor, então prossigamos com a segurança do nosso futuro, pensou. Cada vitória obtida fortalecerá não apenas meu reinado, mas o dos meus filhos. Com um comando claro, ele organizou seus homens. Que cada um busque ao Senhor em fervor, clamem pela proteção de Deus sobre nós e por sabedoria nas estratégias. Nossa luta é por ter um lugar de adoradores em nossa terra, e não deixaremos que a impiedade nos abale. Os guerreiros de Davi, sentindo a força de suas palavras, se dispersaram em grupos, cada um em busca de seu Deus. Enquanto oravam, a voz de Davi crescia em intensidade, e seu canto ecoava entre as montanhas, um hino de adoração a seu Senhor. Com o elevar de suas vozes, as nuvens que antes pareciam pesadas começaram a se dissipar, como que respondendo ao clamor sincero do povo. E naquele momento, uma luz atravessou as nuvens cinzentas como um sinal da presença divina. Era como se Deus estivesse respondendo, trazendo uma certeza de que a batalha já estava ganha nos céus. Porém, ainda havia uma prova iminente a ser enfrentada. De repente, ali, no campo de batalha, um novo silêncio se instalou. Os filisteus, que mais cedo gritavam desafiando Israel, estavam parados, como que em contemplação. Um temor súbito se ergueu entre eles, e antes que Davi percebesse, um dos valentes, Golias, levantou-se gigante em estatura e desafiando mais uma vez. Desça um homem contra mim, e se vencer, nós seremos seus servos. Mas se eu vencer, então vós sereis nossos escravos. Davi, ao ver o gigante, sentiu que esta era a oportunidade divina. Ele sabia que a luta não era apenas pela sua vida, mas pela honra de seu Deus. Enquanto os israelitas se encolhiam de medo, ele se adiantou, os olhos fixos em Golias. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiastes. Sua voz ressoou com determinação. Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos, e todo esse povo saberá que há um Deus em Israel.
A batalha pela verdade estava prestes a se desenrolar na frente dos dois exércitos. O destino de Israel e a glória de Deus estavam em jogo. E assim, quando Davi avançou, a dúvida e a fé muitas vezes coexistem em períodos de desafio. O Deus que havia prometido um legado de adoração estava prestes a revelar um novo desígnio, não apenas em um templo, mas em um jovem pastor com coragem. Mas o que acontecerá com a batalha da fé agora diante do gigante? As ameaças se intensificariam e a verdadeira luta pela pureza de Israel estava apenas começando. A multidão se aglomerou em expectativa e o silêncio no campo de batalha se tornava palpável, como se as próprias pedras aguardassem o desdobrar da história. O coração de Davi batia forte, sabendo que o confronto não era simplesmente entre um homem e um gigante, mas uma confrontação cósmica entre a fé e a incredulidade, entre a luz e as trevas. Enquanto Davi se aproximava de Golias, uma presença incomum o envolvia. Ele percebeu que sua luta não era contra carne ou sangue, mas contra as forças que desejavam silenciar a voz de Deus em sua nação. O gigante, imponente em sua armadura de metal, riu com desdém, mas os olhos de Davi estavam fixos no Senhor que lhe assegurava: "Não temas, pois eu sou contigo." "Golias," Davi gritou, "hoje o Senhor te entregará em minhas mãos, e todo esse povo saberá que o Deus de Israel não é um Deus de palavras, mas de poder." As vozes ao redor começaram a murmurar. Os filhos de Israel sentiram a esperança reviver dentro deles. O gigante, no entanto, não se intimidou. Seu olhar desafiador e seu riso sarcástico se intensificaram. Sem hesitar, Davi se virou e correu em direção ao riacho próximo, onde escolheu 5 pedras lisas, cada uma representando a fé que havia se formado em seu coração ao longo de anos, enquanto pastoreava as ovelhas de seu pai. Ele conhecia a força do Senhor e a fidelidade de Deus, pois em cada batalha contra leões e ursos, ele não tinha confiado em sua própria habilidade, mas na proteção divina. Enquanto Davi se preparava, a mente das tropas israelitas começava a murmurar a mesma pergunta ardente: "O Senhor é mesmo conosco?" Naquele momento de incerteza, o Espírito do Senhor se movia sobre Davi e ele tomou a pedra e a colocou em sua funda. A coragem que o sustentava vinha da certeza de que estava lutando não em seu nome, mas em nome do Todo-Poderoso. "Venha a mim com espada e lança", gritou Golias, "mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel." A declaração reverberou, cada palavra impregnando o ar com um poder sobrenatural. O gigante preparou-se para atacar, mas Davi, com a rapidez de um felino, lançou a pedra com uma força que só poderia ser explicada como divina. A pedra atingiu a fronte de Golias, e um silêncio profundo caiu sobre o campo. O gigante tombou como uma árvore arrancada pela tempestade, a terra se agitando sob seu peso. Um clamor de espanto irrompeu entre os filisteus e a vitória do Senhor ressoou como um trovão em todo o vale. Mas a vitória de Davi era apenas o princípio de um plano transcendental que Deus tinha para Israel. Os filisteus, apavorados, voltaram-se e fugiram, e os israelitas, agora cheios de ousadia, avançaram em perseguição. A honra do Senhor havia sido estabelecida naquele dia, mas a história de Davi estava apenas começando. Enquanto a poeira do combate assentar e os gritos de vitória ecoassem por toda parte, Davi, com um coração grato, se lembrou da promessa feita a ele, que seu reino seria eterno. Mas o que ele não sabia era que um novo desafio se aproximava, uma provação que testaria não apenas a sua fé, mas a de toda a nação. E assim, a história de Davi e de Israel continuaria como um reflexo do plano soberano de Deus, que se desdobrava por gerações. Porventura, o verdadeiro desafio e o propósito de Deus já estavam traçados antes mesmo do início da batalha.
Essa pergunta ecoava em sua mente, enquanto o Senhor preparava o próximo capítulo de sua vida e da história de seu povo. O resplendor da vitória e as aclamações retumbantes de Israel ainda ecoavam ao longe quando Davi, agora um herói consagrado, se direcionou ao seu povo com a glória do Senhor estampada em seu rosto. Mas a euforia que envolvia as tropas e as vozes jubilosas que proclamavam a grandeza de Deus não podiam dissipar completamente a inquietude que se formava dentro de Davi. Ele sentia uma sombra se aproximando, como o prenúncio de uma tempestade no horizonte. Enquanto os israelitas comemoravam, Davi foi tomado por pensamentos a respeito de tudo o que havia enfrentado e das promessas feitas a ele por meio do profeta Natã. Atributos como coragem e fé, agora inabaláveis, eram diretamente entrelaçados com a chamada divina que ainda aguardava sua plena revelação. Shalom, Israel, ele clamou, sua voz firme. Havia chegado o momento de reconhecer que esta vitória não é apenas um marco, mas um símbolo do que Deus está prestes a fazer em meio a nós. Mas não era apenas a vitória física que Deus almejava, pensou Davi. A batalha contra Golias poderia ter sido ganha, mas a verdadeira luta seria contra os corações endurecidos e dúvidas que frequentemente se instalavam nas mentes de seu povo. Davi olhou para as faces de seus homens e viu uma mistura de alegria e ansiedade, refletindo a tensão interna que persistia em meio à celebração. Naquele mesmo instante, Natã aproximou-se, a expressão grave em seu semblante. Davi, o Senhor fala ao seu coração novamente, declarou o profeta, os olhos brilhando com a luz da revelação. Deus estabeleceu um novo ciclo em sua vida e no futuro de Israel. A vitória sobre Golias foi apenas o primeiro passo de um plano maior, a preparação para um legado que transcenderá gerações. Davi prendeu a respiração, receando ao mesmo tempo o que o Senhor poderia exigir dele. O conhecimento de um chamado mais profundo ecoava em sua alma, mas a possibilidade de desafios futuros causava apreensão. O que mais o Senhor requisita de mim? Como posso preparar meu coração e meu povo para o que está por vir, o que se opera em seu plano soberano? Sua mente fervilhava com perguntas enquanto o profeta prosseguia. Assim diz o Senhor, eu constituirei um reino eterno por meio de você, Davi. Contudo, precisas cuidar do coração do povo. Prepare-os para a pureza espiritual, porque não apenas vencerão batalhas, mas serão chamados a edificar o templo do meu nome. O que é a vitória, se não houver devoção a mim? A santidade deve ser o estandarte que eles erguem acima de seus corações. Enquanto Davi ouvia essas palavras, a magnitude do tempo que estavam enfrentando tornava-se cada vez mais evidente. A vitória recente sobre os filisteus havia sido somente uma fração do que Deus realmente pretendia alcançar. Os desafios espirituais que nos esperam demandarão não apenas força, mas uma declaração de fé audaciosa. Ele refletiu, ardendo por servir ao Senhor em todas as circunstâncias. Eu vejo, Natã, o desejo do Senhor para o seu povo deverá ser manifesto através da integridade de cada um de nós. Precisamos ser um testemunho vivo da sua glória, disse Davi, sua convicção se renovando. Eu os conduzirei pelo caminho de arrependimento e renovação, pois seria a presença de Deus que nos distinguirá entre as nações. Mas a sombra da próxima batalha não se limitava à esfera espiritual. Enquanto a tensão ainda pairava no ar, mensageiros ao longe retornaram com uma nova. O povo de Saul não nos aceitará facilmente. Ele está furioso e já se prepara para reagir contra a nossa vitória. A notícia fez o coração de Davi disparar. Saul, já consumido pelo ciúme e ódio, era um adversário que não se conformava com a derrota, e a guerra estava longe de acabar. Diante do grupo, Davi voltou a se erguer, sua determinação agora moldada pela oração e pela revelação.
Que cada um de nós busque ao Senhor. O Deus que nos deu vitória sobre Golias certamente irá fazer mais. Mas devemos abster-se do orgulho e da arrogância, porque é na humildade que devemos servir ao nosso Rei. A transparência do papel que Deus tinha reservado para ele, associado ao que deve vir, despertava uma inquietação não apenas entre os homens, mas na própria essência de Davi. Ele pensou nas batalhas que seu próprio coração teria que travar. A busca pela aprovação de Deus, a fidelidade em tempos difíceis e a força para guiar seu povo sempre de maneira justa e amorosa. Assim, enquanto o sol se despedia no horizonte, Davi convocou uma reunião com líderes e homens de confiança. Estamos empenhados em um novo capítulo de nossa história. E não é apenas uma história de guerras e conquistas, mas uma jornada que nos levará ao templo que Deus anseia por edificar através de nós. Esta missão vai muito além do material. Precisa ser enraizada na adoração e pureza de corações. E enquanto aqueles homens, agora impactados por uma nova visão, se preparavam para o que estava por vir, uma pergunta permaneceu no espírito de Davi. Como o Senhor moldará nossos caminhos a partir deste dia? Quais mistérios e planos divinos ainda precisam ser revelados diante da construção do legado espiritual que nos aguarda? O coração de Davi estava repleto de esperança e reverência, consciente de que a batalha pela fé estava prestes a se intensificar, mas confiando sempre no plano soberano de Deus que, com certeza, guia todos seus passos.